Oi, oi. Oi, Cauê. Oi, Su. Oi, Jonas. Quanta gente entrando, os amigos. Pessoal da Demox, parceiros, né? Oi, Karina. Cadê a dona Joaquina? Karina, vamos convencer a ter um cachorro para saber o que que é o inverno com cachorro, que é bem diferente. Oi, 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 bem-vinda, Joaquina. bem-vinda. Boa noite. Desculpa o Boa atraso, me noite. atrapalhei aqui. Tudo bem, também eu sou nova nisso também. Nós Essa estamos ainda em... pandemia aí fazendo a gente Ai, evoluir, eu tô né? com uma Fazer luz aqui diferente no... fora da nossa zona de conforto, né? Deixa eu ligar uma outra luz aqui pra ver. Eu quero escapar da luz, mas eu vou ligar mais luz. Deu. Então vamos lá. Vamos. Todos conhecem a Alessandra. Alessandra Fonini, é acupunturista, fisioterapeuta. E ela vai falar um pouquinho sobre as dificuldades dos animaizinhos com frio, né? Até a gente tem dorzinha, dói aqui, dói ali. E como reconhecer essas dorzinhas. Então, Isso. vai lá, amiga. Não, é bom que tu falou, né? A gente, quando é a gente com dor, né? É tranquilo reconhecer, porque a gente sente ali, Sim, né? Agora, quando é neles, a gente daí tem que ter um olhar diferente, né? E muitas pessoas têm dúvida mesmo de como é que faz para reconhecer dor, né? E, claro, tem várias formas, né? Mas, assim, para o tutor, o que que é importante saber? O que que é fácil de reconhecer num animal com dor, né? E, claro, tem vários graus, né, de dor, mas vamos pensando assim na mais simples, né? Ele pode começar, principalmente agora no frio, que tem toda essa questão deles começarem a ficar mais encolhidinhos, dormirem mais encolhidos também, né? Então, eles podem começar a evitar de querer passear. Eles podem apresentar dificuldade de levantar, ou mesmo de sentar ou deitar. Podem começar a Alessandra, encoxar o membro. Oi, Alessandra, tu tem fone? tenho. Estão pedindo pra gente, de repente, porque tá dando eco, de repente tu tem que baixar um pouco o teu som. Tá. Teu som do Eu vou telefone, vamos tentar. baixando assim já é suficiente? Baixando, vamos ver se baixando melhora. Acho que eu baixei Baixou? uma. Mas senão eu pego um fonezinho. Tá bem. Desapareceu um pouquinho. O meu eu já baixei aqui. Baixei o máximo que eu podia. Eu também. Mas essa malandragem aqui funcionou agora? Melhorou? É que eu não tô escutando eco, eles estão. Eu não tô, pra mim tá Quem ótimo. escutou antes está escutando Vocês estão ainda? escutando bem agora? Karina, avisa aí como é que tá o som. Como é que tá o som? Tá com eco?
Tá bom, pode Ó, falar meu então. cunhadinho disse Voltamos que não tem então. eco, então vamos lá. Então eu vou começar de novo. Ah, ainda tá com eco? E agora? Uns dizem que tem, outros dizem que não. E o que que eu Segue com eco faço? mesmo, baixa o volume aí, vai. Agora deu? Tem eco. Se eu falar mais baixo, será que ajuda? Talvez se afastar um pouquinho. Tá. Bom, eu baixei aqui ao máximo e Tá. botei o Eu também fone. tô com o máximo, mínimo aqui. Tá melhor um pouquinho? Ah, eu botei Cauê. Ah, a Cissa tá. Será que deu? Então, tu tem também aí a Joaquina. Hã? Tá. Acho que agora dá, né? Dá. Então tá. Bom, então vamos começar falando do início ali, se as pessoas escutaram, né, ruim. Em relação a reconhecer a dor, né, nos pacientes. Isso, claro, agora com frio, às vezes tem, dependendo do problema, eles vão mostrar dor agora, mas de uma forma geral, né, a dor nos animais, eles podem mostrar dificuldade de querer caminhar, né, dificuldade de caminhar, dificuldade de levantar, dificuldade de sentar, evitar, né, querer passear, que é uma das coisas que eu acho que o mais fácil o tutor nota, né, aqueles que estão sempre querendo fazer ele passear, começando a querer não fazer questão, né, de passear. Ou mesmo durante a passeada, que eles gostam de ter um trecho, assim, um caminho certo, começar a querer voltar antes para casa, né? Eles podem também começar a mancar de algum membro, né? Ou mesmo, de repente, gritar quando fazem algum movimento abrupto, ou quando são acarinhados, né? De repente, aonde for que eles estiverem com dor, se for tocado, podem mostrar dor. Então, também tem a situação de repente, eles evitarem diminuir a ingesta, né, de líquido, de comida também. E eu acho, então, que essas são as principais formas da gente perceber que eles estão com dor. Fala, Joaquim. Quando eles têm dor articular ou Calma aí que dor agora daí eu não muscular, consigo te escutar. quando eles têm dor muscular ou articular, Dor muscular? quando eles têm dor ou articular ou muscular, porque quando eles têm dor abdominal, normalmente eles tremem, assim. Eles tremem também? Sim, eles podem tremer. Eles ficam Dependendo até da situação, por exemplo, tem gente que relata, cãibra, né? E às vezes é exatamente porque esse membro já está começando a ficar em desuso, né? Então eles começam a apresentar um tremorzinho mesmo. Mas é mais de membro, né? Quando é assim do corpo todo, é sinal que é uma coisa bem, bem séria mesmo, né? Era isso, Joaquim? Eu acho que eu vou colocar o fone também, vou buscar um fone. Coloca. Oi, mana. Que bom, quanta gente querida. Mas muitos veterinários aqui estão só no apoio, né? Porque já sabem tudo, né? Sobre dor em bichinhos. Oi, Carlinhos. Oi, Jéssica. A Jéssica vai auxiliar também, se eu trabalha com físio, colega, amiga. Se precisar de algum apoio aí, vamos perguntar para a Jéssica. Agora melhorou? Tá. Mas eu acho que são essas principais formas, né? Então, deles mostrarem dor. Realmente, a questão a gente percebe, né? E eu acho que essa questão da gente estar mais por casa agora é uma oportunidade, né?
já que tá todo mundo juntinho aí em casa, que não é para sair, então acaba percebendo mais, né? Tá convivendo mais com os cães, tá convivendo aí essas formas, né, diferentes dele, de que não é o normal e que pode ser realmente dor, né? Então daí tem que ser investigado realmente para poder ser tratado adequadamente, né? Até em relação a isso, claro, pode passar pelo clínico geral, pode, né? O clínico vai indicar, né? Provavelmente um tratamento, talvez, medicamentoso. E, se for o caso, também a reabilitação, né? E sempre é importante falar que tanto a fisio quanto a acupuntura, elas são terapias que são complementares, né? Então, integrativas, elas, tu não precisa deixar de tratar com o clínico, com medicação, né? Ela pode ser feita junto, né? E o intuito, inclusive, da reabilitação e da fisio, acupuntura, é tu reduzir, né, a quantidade de medicação, até porque a maioria dos pacientes, né, que vão estar mostrando mais dor, geralmente são pacientes idosos, né, então que já tem alguma outra doença concomitante, então que, que o ideal seria, né, reduzir ou evitar o uso de alguma medicação. Então, por isso que é importante realmente a gente trabalhar com a física e com a acupuntura para eles. É uma baita ferramenta. Não sei se Alguém tu tem tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? E eu acho que agora, por exemplo, no inverno, né, claro, tem que, se notou isso, né, tem que passar por uma avaliação para poder realmente chegar a um diagnóstico, né, ser tratado adequadamente depois de ter esse diagnóstico, né, que, claro, também eles podem estar apresentando não só uma dor por um problema articular, ortopédico, né, mas também alguma outra coisa sistêmica, então sempre tem que se tratar, né. Então, se sendo algum problema ortopédico, articular, muscular, daí realmente neurológico, é caso e a indicação de físio e de acupuntura. E, e junto, assim, coisas que a gente pode já ir pensando em relação nesse frio, né? Algumas coisas que a gente pode fazer para evitar isso é, por exemplo, tentar cuidar o horário que vai sair para passear, não ser muito frio, né? Tem alguns cachorrinhos que se encolhem muito, então, de repente, na rua, usar realmente, né, roupinha. De repente, fazer uma bolsinha de água quente, ó, a Chica ali atrás, ó, tomando água. Usar ou fazer uma bolsinha de água quente, né, dependendo da onde for que esse bichinho esteja com dor. Dependendo também do caso, depois de já ter passado por uma consulta, né, que daí eu posso explicar como que se faz a moxa, que é uma terapia, né, da acupuntura, moxa bustão, para poder também fazer e poder tratar, né, pontos de dor, que é bem legal o resultado. E aquelas recomendações de sempre, né, evitar a escada, evitar subir e descer de sofá, cama, né, são coisas que são realmente bem importantes. A Karina viu a Chica ali. Estão tudo aqui atrás, a Chica e a pequena. A Oi, Matilde está Lucila. dormindo, Ah, tá. Tá enroladinha? bem encolhida ali, enrolada no cobertor. É isso que acontece, né? Até isso, às vezes, tem algumas caminhas que são que são pequenininhas, né? Que acabam até estimulando o cachorrinho a dormir mais enroladinho, né? Isso é uma coisa que a gente pode cuidar, de repente pegar uma cama um pouquinho maior, mais quadradinha, né? Não só redonda, para o bichinho poder se esticar um pouco mais e não ficar sempre enroladinho, que às vezes a coluna acaba sentindo, né? Eles ficarem dormindo sempre nessa posição. Essa época tem muita gente que tem lareira ou Uhum. estufa e eles gostam de Aqui, ficar perto, na frente, né? alguns sim, Isso né? também não é ruim, assim, deixar ficar muito perto, assim, do calor, essas mudanças bruscas. Eu acho que que não tem problema até ficar perto, né? A grande questão é não sair logo na sequência para um passeio, né? Assim, então, não deixar na frente da estufa ou da lareira e de repente sair, né? De repente, só depois de desligar, e daí já tá um tempo sem, que daí o organismo também já se adequou à temperatura para daí sim sair, né?
Isso realmente tem que cuidar. Quais são as estratégias que tu usa, assim, quais são as técnicas que tu usa de físio? Ah, tá. Bom, então, existem duas vertentes, né, em relação à fisioterapia, a americana, que é bastante exercícios, e a argentina, são os aparelhos, né? Então, eu alinho as duas, né, depende muito. E, é claro que a sessão acaba tendo mais aparelhos, porque é uma das coisas que o tutor não tem em casa, né? Então, eu dou preferência para fazer os aparelhos e mostrar os exercícios que têm que ser feitos para o tutor diariamente, né? E daí, dentro da reabilitação com a físio, então, tem a fototerapia, a laser terapia, que são terapias que trabalham com energia lumínica, que então agem bastante na questão de controle de dor, de analgésico e anti-inflamatório, né? Também são terapias que são cicatrizantes, eu vou aproveitar e falar, né? Tem o magneto, que é um aparelho que trabalha bastante o relaxamento do muscular e a qualidade da articulação, que é muito bom para a artrose. Então, tem diversos outros. Raihuá, que tira dor também, é bom para tirar dor, né, local. Deixa eu ver o que mais. Mas esses aí são os principais, né? E dentro da questão da acupuntura, a acupuntura ela tem diversas ações no organismo, né? Mas através do estímulo desses pontos, a gente vai conseguir uma melhora de imunidade, uma melhora da circulação. A gente tem liberação de endorfina, então, que é importante, né, para a gente conseguir controlar a dor. Toda a parte de cortisol também, a modulação do cortisol também é estimulada com a acupuntura. Então, aliando as duas, eu tenho tido bons resultados, né? E é impressionante, assim, que às vezes as pessoas se preocupam, né? Tá com dor, e pensa em si com dor, né? E de repente, quando a gente tem que ir para uma fisioterapia, é necessário várias sessões, né? Mas os animais, eles respondem muito mais rápido do que a gente, né? Em poucas sessões eles já mostram resultado. No geral, na primeira, né? Já. Mas dependendo do problema, claro, quanto mais crônico, às vezes pode demorar um pouco mais, né? Isso até é uma das coisas que é importante falar, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, vou primeiro tentar tratar com medicação ou esperar. E daí depois, se não der certo, eu vou fazer a reabilitação, mas é bem pelo contrário, né? Quanto mais cedo a gente começa, melhor o resultado. Então, Sim. menos medicação a gente precisa usar. Outros problemas que às vezes começam a apresentar secundários, né? Porque, por exemplo, se um cachorrinho tá mancando da patinha da frente, não, a patinha de trás esquerda. Daqui a pouco, se a gente não vê, ele tá compensando e tá tendo problema na patinha da frente direita, né? Então as coisas vão se somando, né? Se de repente ele tá tentando evitar de apoiar um membro, ele tá começando a fazer uma contratura. Contratura muscular gera muita dor. Daí é aquele ciclo vicioso, né, da dor que a gente tem que tentar interromper. E por isso que quanto mais cedo a gente atua, esse ciclo aí não evolui, né? Então a gente tem um resultado bem legal. Mas Uma sempre outra é coisa, tempo, né? De uma outra tratar. coisa que me ocorreu são os velhinhos, né? Os bem velhinhos que pedem muita massa magra, né? Sim. Sim, até mais Pra... dificuldade de se Porque não adianta esquentar, tudo, né? aumentar. Às vezes, na questão da dieta, né? A gente pensa, porque proteína é estrutural, né? Mas não Uhum. adianta dar proteína se não tiver estímulo, né? Se não fizer o Sim. exercício. Sim, e para fazer exercício. Então, Isso também é até um ponto importante, que daí as pessoas às vezes pensam, não, vou fazer exercício, que é importante realmente, né? Mas se o bichinho tá com dor, primeiro a gente tem que é, resolver a dor, para daí sim fazer o exercício sem dor, né? Porque senão começam todas essas compensações e surgir outras lesões que antes não tinham, né? E daí não tem qualidade de movimento, ele não consegue, né? Fazer toda a amplitude de movimento, então sim. não tem tanto ganho. Tem uma pergunta, né, em relação a subir e descer, né, do sofá, realmente. Se é um cachorrinho já bebezinho, eu já até falo para a pessoa não estimular a aprender a subir e descer, sabe, de sofá. Porque depois que eles se habituam, realmente é difícil tirar, né, esse hábito. Mas realmente, para algumas pessoas, principalmente os de pequeno porte, realmente é um veneno, né?
principalmente para coluna, né? É um veneninho. Então, se puder evitar, é o melhor. E claro, se já é um hábito, tem muita gente que às vezes coloca um puff na frente para diminuir a altura, né? Ou uma almofada, ou diminuir o sofá, né? E tem gente tão dedicada que eu já vi, às vezes, até botar a cama mais baixa para o cachorrinho seguir subindo, mas sem ter risco, né? Tem gente que Piso coloca o colchão no chão para o no cachorrinho chão, poder. sim, perde o box e vai direto pro chão, né? E piso liso também, né? Até tem que Ah, cuidar que piso agora liso é bem é, importante para cães pesados, né? é Nossa, bem isso é. difícil, né? Então, agora piso liso, combinado que nem hoje, que é um dia que tá super úmido, que tá tudo, né, escorregando, para eles é horrível, né? Tu ter um escorregão com uma articulação que tá dolorida, né? É bem ruim. Então, também tentar colocar mais tapete na casa. Tem antiderrapante que eles vendem em ferragem, né? Bem fácil de adquirir, ou aqueles EVAs de criança, né? De fisioterapia mesmo. Isso aí ajuda. A gente começa até a perceber que eles começam a caminhar mais nesses espaços, exatamente porque eles têm preferência por esse piso que Né? não Não tem tanta escorrega, né? estabilidade, né? Exatamente. Isso é uma boa, com certeza. Investir na questão do piso, não ser escorregadio é bem importante. E a fisioterapia, as sessões precisam ser com que frequência, assim, normalmente? E o tutor, ele faz em casa os exercícios? Se não Em tiver relação. Oi? aparelho? Ah, sim, claro. Respondendo, né? Em relação ao número de frequência, depende muito do caso, né? Por isso que é importante avaliar, porque dependendo da situação e também em relação ao caso, né? Do paciente, e também em relação à resposta deles, que tem alguns que respondem mais rápido e outros têm um metabolismo um pouco mais lento, podem demorar um pouquinho mais, né? Mas, no geral, assim, o que que eu falo? Quanto mais cedo, mais agudo o problema, mais rápido eles têm um retorno, né? Então, se é um problema mais crônico, realmente às vezes precisa mais sessões. E isso varia, na verdade, dele, né? Então, de repente, num primeiro momento, pode ser necessário 2 vezes na semana. Começa já a mostrar melhora, já espaça para uma vez na semana, e assim 15 dias, e enfim, até dar alta para ele, né? Mas é tudo de acordo com que o paciente vai tendo necessidade mesmo, né? E a resposta dele. E o que mais que tu É, tinha perguntado, Joaquina? do que? Não, achei que tu tinha perguntado mais. Dos exercícios, sim, daí os exercícios vão ser diários, provavelmente, né? Daí também depende de cada caso, né? Desde alguma coisa específica para alguma disfunção, né, do membro, enfim. E também a caminhada, né? Que isso é bem importante, né? Que eu até falo que às vezes as pessoas aí se preocupam, vou caminhar agora durante 1 hora, uma vez na semana. Mas o ideal, na verdade, às vezes é menos tempo, mas que seja frequente, todos os dias, né? Porque Oh, senão Carolina, acaba virando aquele problema de atleta de final de semana, né? Que daí então é pior para eles, né? tu tem alguma restrição como fisioterapeuta do uso de coleira cabo de guerra, essas coisas? Porque eu já vi algumas, não sei se foi fisioterapeuta, mas eu já vi algumas comentários assim que esse tipo, tanto a coleira, né, que tu usa coleira que Uhum. o animal puxa, que pode fazer Lesão, mal para né? cervical, lesão da cervical. Se o cachorrinho tem tendência a ter hernia de disco, né, da região, hernia de disco, enfim, que geralmente são os mais, tipo Dachshund, Shih Tzu, tem também, mas claro, qualquer cachorrinho pode ter, né, mas essas raças têm mais predisposição, daí realmente tem que cuidar, né, porque pode, daqui a pouco, se for alguma coisa, um puxão muito violento, né, acontecer. E principalmente assim, uma coisa é certa, quem já teve problema de cervical, daí realmente não é mais aconselhado usar a coleira, né? Realmente seria indicado a peiteira.
E cabo de guerra, dependendo a mesma situação, né? Eu vejo não só por um cachorrinho que tenha problema na cervical, isso não é recomendado, e eles mesmos param de brincar, não querem mais. Mas, por exemplo, o cachorrinho que tem problema de joelho, que daí acaba fazendo essa tração, eles também começam a não conseguir fazer esse, ou reclamar, né, quando fazem essa brincadeira. Bolinha também, infelizmente, tem alguns pacientes que não podem, né, brincar porque sair correndo, sabe, pode brincar jogando a bolinha para ele, né? Mas fazer ele sair correndo para buscar, dependendo, né? Às vezes tem casos de cachorrinho com problema no joelho, né? De luxação de patela, ou de ligamento cruzado, ou de displasia coxofemoral, esses aí já começam a sentir essas brincadeiras, né? Mas, claro, a gente também tem que cuidar, porque assim que eles melhoram, né, que a gente tira a dor, eles estão prontos para fazer tudo de novo, né? É, Então a gente que tem que dar uma uhum. segurada. Ali, Alguma pergunta? tem aqui, ó, como identificar quando o gato está com dor articular. Tanto o gato quanto o cachorro, quando tem que estão com dor, né, articular, ele tem que subir, principalmente o gato, né, que às vezes a comida fica no alto, né, e tem que subir, eles ficam bem assim hesitantes, eles ficam pensando, tu vê que eles ficam ali planejando antes de subir, ficam mais tempo do que o normal, tentando, planejando o pulo, né? Então é uma forma que a gente tem para perceber dor. E gato, a gente tem que ter bastante cuidado, porque eles são mais difíceis mesmo de mostrar dor, e quando eles mostram, é sinal que já está bem evoluído o problema, né? Então, às vezes no toque daí, principalmente assim, gatinho, o maior assim problema que eles têm é a artrose realmente de coxa femoral, né? Ou a coluna, né? Mas o final ali na região lombo-sacra também pode ser afetada. Então, às vezes, quando tu tá fazendo carinho, tu chega naquela região, eles se incomodam, tentam morder, é sinal de dor. Foi respondida, será? Uma pergunta. Mas alguém tem alguma pergunta? Mas é bem assim, a gente que conhece o nosso bichinho, né? A gente percebe quando tem alguma coisa diferente com eles, né? E exatamente porque. E muitas vezes até a gente leva no veterinário, já aconteceu muito isso, né? De eu receber paciente que falou: olha, eu acho que o meu paciente, o meu bichinho tá com dor, mas na hora da avaliação até não apresenta tanto, né? Mas a gente tem que levar muito a sério realmente a observação do tutor, que está sempre com eles, né? Que sabem reconhecer essas mudanças de comportamento. Que às vezes pode ser bem, claro, bem, se for uma coisa muito significativa, vai ser fácil de perceber, mas às vezes pode ser bem sutil, né? Principalmente em relação a gatos mesmo. Mas é importante, então, a gente, tudo que for percebido, já conseguir levar no veterinário para ser avaliado, né? E já começar a tratar para exatamente um problema não piorar, né? Então, e saber isso, que a reabilitação, né, fisicultura é uma ferramenta que a gente tem complementar, claro, ao uso de medicações, né? Mas que o intuito é exatamente dar qualidade de articulação, qualidade da musculatura para poder ter o movimento correto, né? E ficar sem dor e ter qualidade de vida, né? Isso que é o importante. Ah, olha ali o Nino, o Bolota. O Bolota é um guerreiro, gente. Esse aí é a prova viva também que a físio funciona, que passou por muitas cirurgias e não causava aquela fratura. Depois de bastante sessões, tem que agradecer aos tutores, que são os amores, que pegaram ele da rua, né? E cuidaram muito, muito bem. E ele ficou super bem, né? E realmente, é a questão do frio, ó, que nem ele estava falando, né? O frio e a umidade, eles sentem, né? É a mesma situação que as pessoas falam quando estão com fratura, né, antiga e diz, ó, o tempo tá para chuva, eles É, sabem sentir que é exatamente são esses a receptores, umidade. né, de temperatura e umidade que realmente sinalizam, né, que fica mais frio, mais úmido e eles sentem realmente, né. Oi, Nice. Mais alguma pergunta?
Pra ti, né, Joaquina? Agora tu já sabe tudo, né? Reconhecer, mas eu acho que não é tão difícil, né? É mais, eu acho, também a dúvida de quando que é caso de físio, né? De acupuntura, né? Mas é um tratamento realmente complementar, né? Que isso ajuda bastante a reduzir dor, a melhorar a Não, qualidade do movimento. e pode diminuir bastante também a necessidade de cirurgia, né? Às vezes são Sim, animais que dependendo do têm caso. alguma, alguma restrição para passar por uma cirurgia, ou né, um animal mais idoso e tal, e é o tipo da terapia que não invasiva, né? Que Não não vai fazer. trazer. Eu sempre comento que a físio, né, a acupuntura, elas são importantes no pré e no pós-operatório, né? E se porventura o paciente não puder passar realmente, que dependendo da situação, às vezes por uma doença concomitante muito grave, né? Alguma cardiopatia, alguma insuficiência renal, hepática, enfim. Ou às vezes até por uma questão, às vezes, financeira também, ou por preferência do tutor, né? Realmente a gente tem como melhorar, né, esse paciente com essas técnicas, né? Já aconteceu de cachorro que realmente tinha, inclusive, recomendação, né, de fazer cirurgia de ligamento cruzado, mas não podia. E tem recomendação, né, cirúrgica, mas não podendo, eu tratei com físio e ficou bem, né? Evitou realmente a cirurgia. Ou no caso do Bolota, né, que passou, na verdade, por 3 cirurgias, né, mais um enxerto, mesmo assim não Sim. calcificava, não tinha como unir o osso, né, tinha um probleminha. E foi só com a física que ele conseguiu realmente calcificar, né. E existe aparelho para isso, né, para melhorar a essa calcificação, né, que é o magneto, né, dependendo da frequência, ela é indicada para isso, né. Então, é só realmente alinhar, né? O tratamento medicamentoso, cirúrgico com a Oi, reabilitação. Moni. A Moni entrou. E, Então tá, vamos fazer um resuminho? resumindo, então, Cuidados no frio. cuidados no frio. Vamos fazer uma bolsinha de água quente, se por acaso vocês souberem onde é que eles estão apresentando dor. Vamos cuidar subida e descida de sofá, né? De cama, escada. Tentar colocar mais tapete para eles não escorregarem. Cuidado com a caminha para ser um pouquinho mais fácil deles acessarem, não ficarem tão enroladinhos. Cuidar o horário, né, de sair para não ser muito frio. O uso de roupinhas também, né? Uma coisa que a gente não falou antes também é a questão simples de cortar as unhas, né? Também. Que às vezes eles estão com. Estão pedindo Às para te vezes. falar mais Pois alto. é. Será que tá melhor agora? Espero que sim. Às vezes eles estão com as unhas compridas e tá prejudicando, né, o movimento. Vamos baixar. Não, Às eles vezes estão eles. dizendo que tá baixo, teu som tá baixo, de Pois repente é, aumenta um mas pouco. agora. Mas daí eu aumentei. Mas daí assim tá bom? Vou falar mais alto também. Eu nem sabia que tinha isso aqui. Tá, acho que agora deu. Deu? Deu, Moni! Gente, eu não sabia que tinha isso aqui. Tá, agora sim já tô entendendo. O microfone tá aqui. Mas olha, ainda bem que foi contigo mesmo, Joaquina, porque que nem a gente tinha conversado, se fosse com a Simone, a gente só ia rir nessa live, porque olha, eu vou te contar. Ai, ai, Gente, gente. desculpa aí a inexperiência, primeira live da pessoa, né? Ai, Mas mas então eu vou no resumir início é assim, né? o No início início é é assim, assim. a gente vai aprendendo, eu também estou aprendendo. Eu vou resumir o resumo, então, que a Vamos gente tem que repetir o vamos resumo. repetir o resumo. Em relação a reconhecer quando eles estão com dor, que eles começam então a evitar, né, de fazer alguns movimentos, começam a mancar ou não querer mais passear tanto, né, a ter dificuldade de levantar, sentar.
E isso é bem comum no frio ou dias úmidos, né? E o que a gente pode fazer é, quando perceber isso, realmente levar ao veterinário para chegar a um diagnóstico de algum probleminha, para poder daí então tratar corretamente, seja medicamentoso, né, ou cirúrgico, se porventura for o caso, mas ambos são alinhados, né, com a reabilitação, que a fisio e a acupuntura são essas terapias que são complementares, né, e que o intuito é exatamente da qualidade de vida. E coisas que a gente pode fazer então em casa, algumas medidas, né? Exatamente isso, cuidar para não estar num piso liso, né? Evitar de subir e descer de cama, de sofá, degrau, né? Cuidar em relação à temperatura, né? Quando for sair, para não ser um momento com muita chuva ou, enfim, com muito frio, né? De repente usar roupinha também. E essa questão também que a gente estava falando quando a gente começou a ter essa questão do volume, né? Em relação a cortar as unhas, que isso é uma das coisas que é bem simples, né? E que às vezes faz muita diferença no desenvolvimento do movimento deles, né? Que às vezes eles podem estar com dor porque estão com as unhas grandes, né? Então é uma coisa bem simples que é importante. Acho que foi resumido, né? Agora o resumo do resumo. E que daí Eu dentro colo... da reabilitação também é importante saber, né? Na fisioterapia existem diversos aparelhos que são para exatamente tirar dor, inflamação, melhorar a qualidade de articulação, da musculatura. E a acupuntura também, né? Promove esse controle de dor, também melhora, enfim, várias outras questões no organismo, né? Que vê o corpo como um todo. Eu E acho que reforçar essa questão da, né, que tem muitas situações que são cirúrgicas, que podem ser, ou de repente nem precisa de um procedimento cirúrgico. daí depende realmente de cada caso, né? Por isso que daí tem que ser avaliado, né? Porque quando tem que fazer, tem que fazer, mas se porventura pode ser evitado, né? Se, por exemplo, não é caso, realmente é recomendado a reabilitação, né? E saber que eles não sentem dor, né? Quando a gente faz, que é uma das perguntas que me fazem, né? Em relação à físio, acupuntura, se eles sentem dor, não. Bem pelo contrário, eles relaxam muito durante a sessão, né? Porque tudo exatamente tem ação analgésica e anti-inflamatória, né? E tudo é feito conforme eles também vão deixando, né? E eu vou percebendo como que eles vão respondendo. Existem vários protocolos também que podem ser seguidos, tem que achar o melhor para aquele indivíduo, né? E que também a físio e a acupuntura, tudo vai se basear no problema que ele tem e na resposta que ele vai dar, né? Então, o número de sessões também vai depender do paciente, né? Mas o mais importante é saber que eles respondem muito mais rápido do que nós, humanos, né? A físio, e que se respeita o indivíduo, né? O que ele precisa é feito, né? Eu acho que era Então isso, tá. Joaquim. Tá? Então tá, gente. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma outra questão que ele gostaria de colocar? Se não, a gente vai agradecer a presença de todos, né, Ali? Isso. Agradeço aí a parceria, Joaquim. Agradeço todo mundo que entrou. Qualquer coisa pode entrar em contato. Ali a Cecília até deixou já os telefones. Para qualquer outra dúvida também, se por acaso não tiver respondido, se for algum outro caso especial, só conversar. Então tá. Então, uma Obrigada boa por noite a todo mundo. todos. Isso, bom Obrigada, finalzinho Ali. de feriado. Isso. Um grande beijo para todos. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Salva aí. Vou salvar, Salva. pode deixar. A Cissa já Tá. ensinou.